A história, para aqueles que a vivem, pode parecer apenas cotidiano, mas você está literalmente em meio a um dos maiores marcos da história recente. Você está em meio a uma das maiores pandemias da história, e nesse mini documentário você vai entender como tudo isso começou. A Covid-19 é uma nova doença infecciosa emergente, com epicentro na cidade de Wuhan, na China, e tudo isso começou em dezembro de 2019. Na ocasião, um grupo de pacientes com pneumonia de causa desconhecida foi identificado. Posteriormente, as células das vias respiratórias desses pacientes foram usadas para isolar um vírus que ainda não havia sido reconhecido. Ele foi denominado como o novo coronavírus de 2019 e, posteriormente, ele foi rebatizado com o nome de SARS-CoV-2. Você já deve ter ouvido esse nome bastante por aí. E o nome SARS-CoV-2 não é por acaso. Entre 2002 e 2003, houve uma epidemia causada por outro coronavírus, conhecido como SARS, que é uma sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa epidemia afetou 23 países, com 8.000 casos e 774 mortes. Esse vírus foi denominado SARS-CoV, e agora nós estamos sofrendo com o SARS-CoV-2, ou seja, é um vírus semelhante ao da SARS de 2003, só que matou muito, muito mais. Aparentemente, tudo começou em um grande mercado de animais e frutos do mar. Isso porque boa parte dos primeiros pacientes estavam ligados a um grande mercado na cidade de Wuhan, na China, reforçando a hipótese inicial de que essa era uma doença que era transmitida de animais para seres humanos, ou seja, uma zoonose. Porém, novos pacientes da região foram infectados sem um contato prévio com esse mercado. Isso mostrou que a transmissão entre humanos estava acontecendo, e isso veio a se concretizar em centenas de países. Em face dessas informações, a OMS declarou uma emergência de saúde pública global no dia 30 de janeiro de 2020. Poucos dias depois, no dia 11 de março de 2020, a OMS decretava isso como uma pandemia, frente à ampla disseminação da doença em um curto espaço de tempo. No dia da gravação desse vídeo, 12 de abril de 2021, a pandemia já havia afetado mais de 200 países, com 137 milhões de casos e quase 3 milhões de mortes. O caráter desconhecido nas fases iniciais da epidemia possibilitou o escape de infectados para áreas muito longe de Wuhan. Isso possibilitou a internacionalização da doença e a evolução para o quadro de pandemia em março de 2020. Diante do temor global do colapso do sistema de saúde, surgiu uma preocupação mundial na gestão da saúde pública, criando uma estrutura para o combate e para a contenção da pandemia. A partir do primeiro caso no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020 em São Paulo, apesar de alguns dados sugerirem que isso aconteceu bem antes, desde então houve uma corrida para o abastecimento de EPIs, compra de respiradores, contratação de novos profissionais da saúde. Além disso, medidas coletivas foram adotadas, como incentivo ao isolamento social e ao uso de máscaras. Mais de um ano depois do primeiro caso, estamos aqui, como eu falei, no dia 12 de abril de 2021, e os números atuais do Brasil são 13,5 milhões de casos e 354 mil mortes. Entretanto, supõe-se que esses números estejam, na verdade, subestimados, visto que o nosso sistema de saúde possui evidentes limitações de diagnóstico. Mas como esse vírus surgiu? O SARS-CoV-2 é apenas mais um vírus da família Coronaviridae,
responsável pela atual pandemia da Covid-19. Um fato interessante é que há anos os coronavírus são conhecidos como agentes causais de doenças em vários animais, domésticos e silvestres, bem como em seres humanos também. Eles são vírus envelopados de RNA e eles são bem comuns. Para você ter uma ideia, antes da emergência da Covid-19, já eram conhecidos 6 diferentes tipos de coronavírus que eram patogênicos aos seres humanos. A maioria deles era responsável por sintomas clínicos brandos. 4 desses vírus são muito prevalentes na população, responsáveis por aproximadamente 30% dos resfriados comuns. Por outro lado, outros 2 coronavírus, conhecido como SARS, que eu já falei, e outro coronavírus conhecido como o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, ou MERS. Esses 2 vírus, o SARS-CoV e o MERS-CoV, causaram epidemias mortais nos últimos 20 anos. O SARS-CoV-2, então, é o 7º membro dessa família Coronaviridae a infectar seres humanos. Ele não é o primeiro e provavelmente não será o último. Uma característica da forma do SARS-CoV-2 e de outros coronavírus é a ampla presença de glicoproteínas spike ou glicoproteínas S. Você já deve ter ouvido falar esse nome. São proteínas protuberantes no envelope viral que dão ao vírus um aspecto de coroa e por isso o nome corona. O vírus utiliza essa proteína S para se ligar numa outra proteína que se chama enzima conversora de angiotensina 2 ou ECA2, que fica presente na superfície das células hospedeiras e assim ele consegue penetrar essa célula. Por estar exposta, essa glicoproteína S é o grande foco dos anticorpos, bem como serve de modelo para o desenvolvimento de tratamentos e de vacinas. Porém, o próprio vírus possui mecanismos de evasão do sistema imunológico. Além disso, mutações na proteína S estão cada vez mais comuns. Quanto mais um vírus se espalha, mais mutações e deleções ele vai acumulando, criando as novas variantes, algumas delas mais transmissíveis e até mesmo mais mortais. Um exemplo é a variante P1 que surgiu em Manaus e hoje já se encontra em vários países do mundo. Filogeneticamente, o vírus SARS-CoV-2 ele é muito próximo de um vírus encontrado em morcegos, um vírus que parece também muito com o SARS e por isso ele é denominado um vírus relacionado ao SARS. Esse vírus é encontrado em morcegos da espécie Rhinophilus affinis, que é presente na província de Yunnan, na China. Nessa província fica a cidade de Wuhan também. E o SARS-CoV-2 compartilha muito da identidade nucleotídica e do GNS com o genoma desse vírus de morcego. Eles são bem próximos. Apesar disso, eles se diferenciam em algumas características importantes. A porção da proteína S que se liga na ECA é particularmente bem diferente desse vírus de morcego. Isso indica que o vírus pode ter sim surgido de morcegos que albergam uma grande quantidade de coronavírus, mas ele precisou de algumas mudanças essenciais para assim ser capaz de infectar as células humanas. Ou seja, assim como aconteceu nas epidemias de SARS e de MERS nos últimos 20 anos, os morcegos provavelmente estão na origem do SARS-CoV-2, na origem dessa pandemia bizarra que estamos vivendo. Contudo, antes de infectar os seres humanos, tanto na MERS como na SARS, esses vírus aí, responsáveis por essas epidemias, eles utilizavam mamíferos intermediários, que no caso da MERS eram camelos e por isso boa parte dos casos ficaram ali no Oriente Médio, e no caso da SARS eram civetas, que é esse animal aqui. Esse fato de vírus parecido com o SARS-CoV-2 terem essa origem de morcegos e apresentarem aí um animal intermediário antes de chegar no ser humano, isso levanta a hipótese que também no SARS-CoV-2 exista um possível animal intermediário que está aí entre os humanos e os morcegos, na qual as mudanças genéticas que eu citei anteriormente se tornaram possíveis, tornando o vírus
cada vez mais adaptado aos seres humanos. Isso é particularmente importante, uma vez que os primeiros casos, como eu falei, estavam epidemiologicamente ligados a um grande mercado de animais na cidade de Wuhan. Fato interessante também é que um vírus muito semelhante ao SARS-CoV-2 foi encontrado em pangolins malaios, que é esse bichinho aqui, um mamífero muito interessante. E esse coronavírus foi denominado Pangolim Cov. Esses animais, eles são muito contrabandeados na Ásia e eles fazem parte da medicina tradicional chinesa. As suas carapaças são muito usadas para isso. E esse amplo contato de seres humanos com animais exóticos pode ter tornado possível mudanças genéticas em vírus que antes eram zoonóticos e agora infectam seres humanos. Esse vírus do pangolim, ele tem uma similaridade muito grande com o SARS-CoV-2. E essa similaridade se dá exatamente na porção da proteína S que se liga à enzima ECA, que é por onde o SARS-CoV-2 utiliza para entrar na célula humana. Ou seja, se você pegar o genoma completo do SARS-CoV-2, ele tem porções muito semelhantes a esse coronavírus aqui, do morcego que eu falei anteriormente, e em outras porções ele é muito próximo do pangolim. Ou seja, isso indica que a origem do SARS-CoV-2 é uma possível recombinação entre vírus próximos ao pangolim cov e ao BET-CoV RATG3. É um nome complexo. Então aconteceu essa recombinação e possivelmente essa é a origem do coronavírus até então. Ainda assim, não é excluída a hipótese de que o vírus pode ter se propagado antes da primeira detecção em dezembro de 2019. E enquanto o vírus já circulava entre humanos, ele possa ter adquirido gradualmente mutações chaves que posteriormente foram selecionadas e permitiram uma boa adaptação aos seres humanos. Talvez esse vírus não saiu de Wuhan, mas lá encontrou um local apropriado para se difundir. Enfim, novas pesquisas são essenciais para elucidar melhor a origem do SARS-CoV-2. A sua origem oficial continua incerta, apesar das hipóteses anteriores, como eu falei, serem muito plausíveis. Um fato intrigante é que desde a SARS de 2003, estudos em diversas regiões da China têm relatado a ampla presença de vírus parecido com o SARS de 2003 em diversas espécies de morcegos. Alguns desses estudos, inclusive, detectaram vírus parecido com a SARS de 2003 e já estavam aptos a infectar células humanas via ECA2, assim como o SARS-CoV-2. Ou seja, a possibilidade de uma nova doença semelhante à SARS era iminente. E pela ampla distribuição dos coronavírus em diversas espécies de animais e essa exacerbação do contato entre seres humanos e animais silvestres, além da grande variabilidade genética que pode ocorrer, por exemplo, por via de recombinação, tudo isso possibilita que novos coronavírus que infectam seres humanos surjam. Alguns desses coronavírus podem inclusive se tornar uma pandemia. Opa, foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, em 12 de abril de 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, temos quase 3 milhões de mortes. E esse número não para de subir. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando forem contar novamente, esse número vai estar bem maior. Então comenta aí embaixo como estamos agora, no momento que você está assistindo esse vídeo. E a lição que fica é: nós fazemos parte de um dos momentos mais marcantes da história recente. Infelizmente, trata-se de um momento desesperador. O que torna tudo mais intrigante é que essa é só mais uma pandemia de várias que podem acontecer. Isso não é uma questão de se vai acontecer, e sim uma questão de quando vai acontecer. Por outro lado, essa é uma das raras pandemias na história humana em que a gente sabe o que está acontecendo. Quantos não morreram séculos antes de nós sem entender o porquê e achando que estavam participando de alguma punição dos deuses? Nós temos também a vacina mais rápida da história humana. Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas há poucos anos atrás, a Covid seria ainda mais devastadora
do que é. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Você é muito importante para esse canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aqui embaixo, que mais vídeos como esse irão sair nos próximos dias. E se você gostou desse conteúdo, gostou dessa informação, deixe o like aqui embaixo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, não se esqueça do like, ele é muito importante para mim. Valeu! E até semana que vem.